Pode começar? Pode sim. Então, boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Eu sou a Carol e hoje, juntamente com a Isabela, a gente vai falar um pouquinho sobre a Anclibepa para vocês, nesse espacinho, né, que a gente está tendo antes de começar a palestra do grupo de estudo, propriamente dita. Eu e a Isabela, a gente faz parte da comissão de marketing da Anclibepa, a gente é estudante, né, do curso de veterinária na UEG, e como uma chamada de ação, a gente quis trazer para vocês um pouquinho da Anclibepa, falando para vocês como que funcionam as ações da Anclibepa, quais são os cursos que estão com inscrições abertas, os cursos que vão abrir inscrições, os cursos que estão ocorrendo, falar um pouquinho também sobre o ciclo de palestra 2022, que também já está ocorrendo, ficou um tempinho parado por conta da pandemia, mas agora já voltou totalmente presencial, e falar também sobre as queridinhas associações, né, que é o que é de mais interesse para nós estudantes. Para quem ainda não sabe, né, ou não está participando, lá no Instagram do GE está rolando um sorteio em parceria com a Anclibepa de uma associação, né? Então, um sorteio de uma associação. Então, você que tem interesse, vale a pena ir lá e participar. Vou te passar. E aí a gente quer falar um pouquinho da Anclibepa para vocês, né? Muita gente já ouviu falar da Anclibepa, muitas pessoas ainda não sabem, algumas pessoas já ouviram falar, mas não sabem de fato o que é, né? Então, a Anclibepa, ela é uma Associação Nacional de Clínicos de Pequenos Animais e tem uma Anclibepa em vários estados, né? Existe uma Anclibepa em Brasília, em São Paulo, em Minas Gerais. A nossa Anclibepa de Goiás é localizada em Goiânia, lá no setor central, para quem conhece ali Goiânia, pertinho do Parque Mutirama, perto da Avenida Anhanguera, então é bem localizada. E a Anclibepa, ela vem aí desde 1988, promovendo uma educação continuada para clínicos veterinários. E o principal objetivo da Anclibepa é promover esse conhecimento, esse ensino, esse aprimoramento para profissionais e para estudantes. Então, é uma associação que não é voltada apenas para profissionais atuantes, como também aborda, tem um foco muito grande para estudantes, né, que somos nós que vamos aí compor o mercado de trabalho no futuro. E a Anclibepa sempre traz aí atualizações, tem uma estrutura muito boa, e traz aí diversos cursos com profissionais sempre bem renomados, né, e de diversas áreas. Aí falando um pouquinho sobre os cursos, né, que está com inscrições abertas, de repente você não tem planejamento de realizar nenhum curso agora, né, mas são cursos que ocorrem anualmente, alguns semestralmente, né, então se despertar e o interesse de realizar, sempre vai ter cursos, né, para poder realizar. Então a gente tem um curso de intensivismo, né, de emergências e cuidados intensivos em cães e gatos, que é um curso ministrado aí em 6 módulos, ele começa a partir do mês que vem, e é um curso voltado aí para quem gosta dessa parte de intensivismo, né, gosta da parte aí de cuidados intensivos, de manejo de paciente crítico, de analgesia, de anestesia. Então, para quem já gosta dessa área, né, seria um curso muito interessante. Falando sobre outro curso que está com inscrições abertas também, é o curso de cirurgia plástica e reconstrutiva. Esse é um curso já mais avançado, né, para aquela galera que já pegou aí a matéria de cirurgia, né, já gosta aí da parte de cirurgia, já pegou técnica cirúrgica. É um curso ministrado pelo nosso professor Dr. Luciano Schneider, e é um curso meio que intensivo, ele ocorre aí em um final de semana, e o diferencial dele é que ele é 100% prático, né, então os alunos eles têm aí essa oportunidade de executar 100% da teoria na prática. E outro curso que está com inscrições abertas também, e também tem inscrições limitadas, é o curso de ultrassonografia básica, o curso de ultrassonografia geral abdominal em cães e gatos, que é ministrado pelo professor Dr. Paulo Garcia. E o Paulo ele vem de São Paulo para poder ministrar o curso para a gente, então ele também já tem data marcada. E é um curso que tem 50% de prática e 50% de teórica. Então, esses 3 cursos aí são cursos que ocorrem, né, na Anclibepa e que estão aí com inscrições abertas. Boa noite, pessoal. Eu vou estar falando um pouquinho para vocês agora sobre os cursos que já estão acontecendo, mas esses cursos eles são semestrais, então eles acontecem 2 vezes no ano,
E o primeiro curso é o curso de plantonista veterinário, né? Então, a previsão deles de abrir vagas é o segundo semestre. Ele é um curso que ele tem teoria e prática, ele é ministrado ali em 5 módulos, um módulo em cada mês, durante todo o final de semana. É um curso bastante interessante para quem é recém-formado e também para quem é estudante e não tem uma prática ali de plantão. Então, é um curso que vai estar falando ali para a gente coisas como atendimento ao cliente, manejo do paciente que chega na emergência, a parte de exame de imagem ali durante a emergência. E esse é um curso de 5 módulos também. O outro curso que também já está acontecendo, mas ele também é um curso semestral, é o curso de aperfeiçoamento em cirurgia de tecidos moles aplicada à rotina. Então, novamente, é um curso ali para quem gosta de cirurgia, para quem já pegou ali no mínimo de técnica operatória. É um curso teórico e prático, dividido ali em 5 módulos, que vai abordar ali a questão de cirurgias abdominais, urológicas, gastrointestinais, cirurgias do aparelho reprodutivo. E por último, né, a gente vai querendo falar para vocês um pouquinho sobre o ciclo de palestras de 2022 da Anclivepa. Então, como a Carol já disse, essas palestras ficaram paradas por um tempo por conta da pandemia de Covid-19, mas essas palestras, elas retornaram agora em 2022 de forma presencial, então elas acontecem durante um domingo o dia inteiro. E as próximas palestras estão projetadas aí na tela, né? A primeira agora acontece dia 15 do 5, que vai tratar sobre nutrição ao paciente em estado crítico. A próxima em urologias em cães e gatos e a próxima em atualizações de dermatologia veterinária. Então, eu reforço para vocês que os associados da Anclivepa são isentos totalmente do valor dessas palestras, então você vai conseguir assistir essas palestras gratuitamente, sem nenhum valor adicional. E por último, né, quais que são os benefícios de ser sócio da Anclivepa? Como eu falei por último, direito a todas as palestras programadas em 2022, então a gente vai ter palestra acontecendo até dezembro, desconto nos cursos que a gente mencionou e nos congressos da Anclivepa Goiás. Você também vai ter acesso às palestras online promovidas pela Anclivepa Brasil, que é um evento conhecido como Terças-feiras Nobres. Elas sempre acontecem na última terça-feira do mês, e essas palestras são gratuitas para os sócios da Anclivepa. Então, depois de tudo isso, né, o que você vai investir ali na sua formação, na sua associação? Esse valor ele é pago anualmente, então você vai pagar ele somente uma vez no ano, e esse valor ele é de R$ 150 para profissionais já formados e de R$ 100 para estudantes de medicina veterinária. Então é isso, pessoal. Se alguém ficou interessado, esse é o WhatsApp da Secretaria da Anclivepa. Pode mandar mensagem, tirar dúvidas. Esse também é o WhatsApp que você pode conseguir fazer associação. Então tá aí para vocês também o @ da Anclivepa Goiás, tanto no Facebook quanto no Instagram. Vocês podem estar seguindo a gente lá também, que a gente sempre posta todas as atualizações de curso, de palestras, de congressos por lá. Então, eu quero agradecer novamente vocês, agradecer a equipe do GEP por ter liberado o espaço para a gente poder fazer a apresentação da Anclivepa e relembrar vocês do sorteio que está rolando lá no Instagram do GEPA. Então, você vai estar concorrendo ali a uma associação para aproveitar todos os benefícios que foram apresentados aqui. Muito obrigada. Muito obrigada eu, Isabela e Carol. Acho que agora, então, Izzy, se você quiser projetar a sua apresentação para a gente dar início. Bom, tá aparecendo minha tela? Sim. Vou falar um pouquinho sobre você. Então, a nossa palestra de hoje tem como tema a endoscopia e seus principais casos na rotina, né, na clínica veterinária. A Izzy, gente, ela é especializada em clínica e cirurgia de pequenos animais pelo programa de residência multiprofissional em área da saúde do Hospital Veterinário da UFG. Ela também tem mestrado em ciência animal pela UFG, especializada em gastroenterologia animal pela UFAP de São Paulo. Atualmente possui serviço de atendimento clínico especializado em gastroenterologia e endoscopia de cães e gatos.
É isso, boa apresentação, Isis. Obrigada. Boa noite, pessoal. Eu não vou ficar me apresentando muito, a Renata já... É Renata, né? Que eu esqueci, não vi aqui seu nome. Isso. A Renata já me apresentou aí bem brevemente, e é isso. Então, eu quero trazer aqui para vocês, então, um pouco da minha experiência com a gastroenterologia, com a minha experiência também clínica, médica, né? De alguns aninhos aí de mercado. E eu venho falar, então, hoje, fui convidada pelo GEPA, agradeço muito o convite de vocês, pela liberdade de poder escolher um tema, e acabei escolhendo um tema que eu gosto muito, sou suspeita para falar, que é endoscopia, e como que ela ajuda, né, e como que ela contribui na clínica da gastroenterologia, né. Então, eu tentei selecionar alguns casos clínicos mais relevantes para vocês, assim, na parte mais clínica também, para ver alguns casos bem da rotina da gastro. Vocês vão ver que são casos também de rotina da clínica médica, que nem sempre é diagnosticado em tempo hábil, né? Então, vocês vão ver alguns casos de pacientes já com algum tempo muito prolongado de sintoma que não foi diagnosticado, né? Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Não sei como é que é as normativas do grupo, mas se quiserem me interromper para fazer alguma dúvida, fiquem à vontade. Para tirar alguma dúvida, fiquem à vontade. Então, vamos lá. Para começar, então, o que seria a endoscopia, né? Ela vem do grego, endon, que é dentro, interno, e scopen, que é olhar para. Então, é como se eu estivesse olhando para dentro, né? Lógico, com o auxílio da câmera. E essa endoscopia, ela já existe como endoscopia, né? Pensando que eu tenho uma luz ali iluminando aquele órgão cavitário, já desde 1800 e bolinha aí, né? Mas pensando nos primórdios de uma endoscopia, a gente já tem relatos, né, de espéculos desde a época do Egito, né? Então, tudo é muito antigo, mas é claro que a gente for pensar na endoscopia como a gente conhece hoje, ela já é mais recente, é coisa de poucas centenas de anos atrás, né? Então, quando eu falo recente, no sentido, assim, de ter a luz, né? Mas o endoscópio, mesmo como a gente conhece, já é de umas décadas para trás aí. Então, é relativamente novo, mas nem tão novo assim. Mas agora que na veterinária está começando a ter um pouco mais de rotina, né? E eu vou mostrar para vocês o quão a endoscopia é benéfica para esses pacientes. Então, de forma bem breve, a gente tem dois tipos de endoscopia, né? A gente tem aquela endoscopia intervencionista, aquela que eu vou usar para poder resolver aquele problema. Então, a gente tem aqui, deixa eu pegar meu laser point aqui. Então, a gente tem aqui um exemplo de sonda de balonamento esofágico, então é como se fosse um balão mesmo que a gente enche em diversos níveis para poder fazer o tratamento de estenose esofágica. Então, quando o paciente tem, por algum motivo, né, uma diminuição da luz do esôfago, a gente pode usar, a depender da situação, esses balões que vão a longo prazo, né, a gente vai fazendo várias sessões para abrir essa luz do esôfago novamente. Aqui exemplos clássicos, né, de corpos estranhos gástricos, então aqui um fone de ouvido Bluetooth, aqui uma agulha, né, então tem todos os tipos e modelos aqui. E aqui, claro, o clássico, né, deixa eu só... Opa! O clássico que é retirar a meia, né? Então, deixa eu só lá, a meia lá na tela. E... Vou acelerar um pouquinho aqui. E aí, é um animal que comeu uma meia inteira, né? Na verdade, parece que são duas, mas é uma só. Foi cortada ao meio. Então, essa é uma rotina intervencionista. E a gente tem também o que é a minha rotina maior, que é a endoscopia para diagnóstico. Então, a gente tem aqui um exemplo de um duodeno com diagnóstico de linfangiectasia. Então, isso aqui é um diagnóstico que a gente dá para o tutor quando o animal acorda da anestesia. Eu já vejo que isso aqui é muito sugestivo de linfangiectasia, a gente só espera a biópsia para poder confirmar. Aqui um caso de uma gastrite erosiva por conta de uma uremia, animal nefropata grave. Ele estava com essa gastrite bastante erosiva. Aqui um exemplo de um pólipo em região de piloro. E aqui mostrando a pinça que a gente usa para poder fazer as biópsias, né? Então, isso aqui é um exemplo de exemplos vários aí da rotina de endoscopia diagnóstica. E aí, pensando nessa questão, né, como é que qual é o equipamento da endoscopia? Não sei se alguém já teve a oportunidade de acompanhar em algum momento esse procedimento,
mas de forma bem simples, porque o nosso foco aqui não é ficar falando de equipamento, né? Mas para que eu consiga fazer uma endoscopia, eu preciso ter o endoscópio, que é o tubo, né? Aquele que vai realmente dentro do animal, que na ponta vai ter uma câmera, a luz e o canal de trabalho em que eu vou colocar a pinça para poder fazer a biópsia ou retirar corpos estranhos, o aspirador acoplado ao aparelho para que eu possa aspirar conteúdos gástricos, intestinais, né? Ou fazer lavagem. Conectado também a uma garrafa de água, que eu vou conseguir jogar água nessa câmara para limpá-lo, ou até mesmo poder fazer algum tipo de lavagem, e a processadora, que é o que vai processar a imagem, que vai ser captada por uma placa de vídeo, e que vai ser mostrada na tela do computador, ou na tela do monitor, né? Então, é basicamente isso. E aí, esse tubo de endoscopia que a gente usa, ele tem uma ponta flexível, que é bastante delicada, mas que consegue fazer alguns graus, né, de flexibilidade aí, tanto para a direita quanto para a esquerda, tanto para cima quanto para baixo. Então, a gente consegue movimentar essa câmera dentro do paciente, tanto para poder visualizar algo específico, como também para poder seguir o caminho do intestino, do estômago, enfim. E aí, antes de a gente começar a falar sobre os casos de endoscopia, né, é importante lembrar que para fazer esse exame é preciso ter uma preparação, exceto para algumas situações específicas de algum corpo estranho que realmente não dá para esperar fazer um preparo, aí realmente a gente tem que fazer com alimento, com um exame já com alimento dentro do estômago, né, mas o ideal é sempre fazer a endoscopia digestiva alta, que eu vou olhar estômago, esôfago, estômago e duodeno, com jejum alimentar de 14 horas, ou até menos, dependendo do animal, mas eu sempre peço um pouco mais, pensando que se o animal tem algum distúrbio gastrointestinal, ele pode ter um trânsito gástrico, né, intestinal mais lento. Então, talvez um jejum um pouco mais prolongado pode ser benéfico. Eu falo isso porque eu já tive pacientes que fizeram um jejum de 12 a 14 horas, e mesmo assim tinha alimento no estômago. E o tutor, né, muito cuidadoso, falou que realmente não deu comida para o animal. Então, a gente já vê que é um sintoma também, né? Já é uma resposta para a gente, que a digestão já não está muito boa. O jejum hídrico de 8 horas. E quando eu penso em colonoscopia, o preparo é um pouco mais demorado, né? Então, ele começa 3 dias antes do exame. Então, eu vou começar a fornecer alimentação apenas pastosa, para depois começar a fazer um jejum completo de 36 horas. Então, o paciente ele fica 1 dia e meio sem comer. E depois o jejum alimentar, a gente faz o bisacodio, que é o famoso lactopurga, 8 horas depois que começou o jejum, e durante o jejum vai fazendo lactulona oral de 4 em 4 horas. Então, é um processo lento, né, demorado, e que nem sempre o tutor está disposto a fazer. Então, dependendo do perfil do cliente, né, do tutor, a gente às vezes recomenda até internar, que às vezes o tutor não quer ter esse trabalho de ter que fazer essas medicações de tantas em tantas horas ou lidar com a diarreia em casa, né? Mas, particularmente na minha rotina, tive poucos pacientes que o tutor preferiu internar. A maioria prefere fazer em casa. Se ele mal for diabético, filhote, ou tiver alguma condição que esse jejum prolongado possa ser algo ruim, aí sim a gente já tem que recomendar mesmo ficar internado, porque a gente monitora a hidratação, monitora a glicemia e vai acompanhando. E o jejum hídrico de 12 horas. Então, esse protocolo aqui, ele varia muito de endoscopista para endoscopista. Esse é um que eu faço na minha rotina, baseado em protocolos de outros colegas, eu fui testando também na minha rotina, e para a minha rotina é isso que funciona. Eu nunca tive problema em relação a isso, tá? As doses de bisacodia e lactulona eu passo de acordo com o peso. Então, a depender do paciente, quando eu vou fazer a receita, né, da prescrição do preparo, eu já coloco as doses certinhas. Mas são doses mais empíricas, que a gente já tem algum costume de usar. Não vou colocar aqui porque não é muito rotina, mas quem depois quiser eu passo para vocês. Então, a endoscopia digestiva alta, ela envolve a avaliação endoscópica de esôfago, estômago e duodeno. Salvo raríssimas exceções, uma endoscopia digestiva alta sem visualizar o duodeno não é um exame completo. Então, infelizmente, ainda está ficando cada vez menos comum, mas no início da minha rotina de gastroenterologista, eu ainda pegava alguns exames que não avaliavam duodeno. E não avaliavam não porque não conseguiam entrar, porque às vezes realmente o piloro atrapalha, tem hiperplasia de piloro, não dá para entrar. Tem alguns casos que isso acontece. Mas você vê que realmente não entrou no duodeno porque não entrou. Então, isso é um grande erro. Então, tem que avaliar o duodeno, inclusive é um dos principais para fazer avaliação para diagnóstico.
No esôfago, a gente vai seguir todo o caminho dele. Então, desde o esfíncter esofágico superior, que é o cricofaríngeo, depois esôfago cervical, o esôfago torácico e, por fim, o esôfago, o esfíncter esofágico inferior, o famoso cárdia ou esfíncter cárdico, né? Ele é mais bonitinho de ver. E o estômago, a gente vai avaliar toda a extensão do estômago, né? Toda a curvatura maior e menor, a incisura angular, né? Aqui a gente consegue ver bem, vou mostrar imagens para vocês, e vai avaliar desde o fundo, corpo, antro, até chegar no pilor ou esfíncter pilórico, né? E aí, por fim, entrar no duodeno e aí avaliar todas as porções do duodeno, inclusive em alguns pacientes a gente consegue até avaliar as papilas duodenais. A endoscopia digestiva baixa, que é a famosa colonoscopia, a gente vai avaliar desde o ânus reto e o cólon. Então, cólon descendente, transverso e ascendente. E o exame finaliza quando eu enxergo a famosa válvula, né, ou junção ilho-secocólica. E aí, sim, a gente sabe que a colonoscopia finalizou, porque eu cheguei no final aqui. Então, do seco para frente não tem para onde ir. O seco é um saco cego, né? Mas, em alguns pacientes, a gente consegue, às vezes, passar pela válvula e entrar no ilho e fazer até biópsia. Seria o mundo ideal. Nem sempre é possível, mas sempre que for possível, a gente sempre tenta. Então, sempre que for possível, a gente entra no ilho, sim, e aí finaliza mesmo o exame no ilho, tá? Então, quando a gente pensa em endoscopia, o ideal é que a gente defina melhor se eu quero endoscopia digestiva alta ou baixa, né? Então, acabou se popularizando dizer que a endoscopia por si só é aquela que vai ver estômago e intestino. Mas acaba que a endoscopia é qualquer exame, né? Mas por uso, né, coloquial da palavra, endoscopia ficou para endoscopia digestiva alta e colonoscopia ficou para endoscopia digestiva baixa. E aí, o que eu queria muito conversar com vocês, quando que eu vou encaminhar um paciente para poder fazer uma colono ou uma endoscopia, né, ou fazer os dois, tem pacientes que tem que fazer os dois, né? Então, para começar, a gente tem que entender quais são os sintomas que o animal tem. Então, eu tenho que primeiro separar se esse animal tem regurgitação ou vômito. Então, vômito é um sintoma de doenças gastrointestinais, quando isso envolve estômago e duodeno. E regurgitação é um sintoma de doenças esofágicas e faríngeas. Então, não faz sentido eu pensar em endoscopia de estômago e duodeno quando o paciente tem regurgitação. Então, por exemplo, eu tenho um paciente com mega esôfago, não vou encaminhá-la para endoscopia para poder ver o duodeno, não faz muito sentido. Inclusive, pegando esse gancho, o megaesôfago não se diagnostica com endoscopia, ele é basicamente por raio-x com contraste. Mas pode fazer uma endoscopia para isso, mas tem que saber a indicação. Então, de forma bem básica, né, regurgitação é um processo passivo, ou seja, o paciente não usa força, né, ativa para que aconteça aquela expulsão do alimento, enquanto que o vômito é ativo, todo mundo já viu um animal vomitando. Então, ele faz aquele esforço muscular abdominal e torácico e cervical para expulsar aquele conteúdo. Na regurgitação, não tem aquela mímica do vômito, né? A náusea e a salivação são incomuns, e geralmente o alimento está íntegro, mas eventualmente pode acontecer a regurgitação de algum alimento digerido, mas isso não é tão comum. Na maioria das vezes a regurgitação é logo após a ingestão e tem material com forma. Então você vê aquele tubo de vômito, entre aspas, né? Aquele tubo de conteúdo ali, você já imagina que aquilo é mais provável ser uma regurgitação. E, geralmente, o animal que tem muito um histórico crônico de regurgitação, ele vai estar associado com pneumonia aspirativa. Então, nesses casos, pode indicar uma endoscopia, claro, mas talvez seria importante fazer uma triagem antes com radiografia ou tomografia, enfim, para identificar se há algo faríngeo ou esofágico primário, né? E em relação ao vômito, é importantíssimo que para o animal vomitar, tem que ter participação neurológica. É preciso que haja estimulação de receptores do cérebro, né, de várias zonas do cérebro para que o vômito aconteça. Então, por isso que tem todas aquelas reações pré, né, vômito, durante e após o vômito. Então, a salivação, dor, náusea, movimentos musculares, o que a gente já sabe. E os aspectos do vômito são variados, bilioso, espumoso, fecal, salivar, enfim. Todo mundo já deve ter visto vários tipos de vômito, né?
Então, aqui a gente acaba virando sommelier de vômito, tem todos os tipos, todos os gostos aqui, volume, grande volume, pouco volume, salivar, alimentar com um pouco de forma, hematêmese, fitoêmese, né, vomitar planta, enfim. E aqui, um quadro, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Ai, não quer apertar aqui, peraí. Não? Ih, acho que travou aqui. Peraí, deixa eu ver se eu vou... Aqui. Então, tá aqui, é um paciente que tem diagnóstico de doença intestinal inflamatória e refluxo gastroesofágico. Então, você vê ele tendo esses... Deixa eu botar o som aqui. E você vê ele tendo esses movimentos de esticar o pescoço, lambedura do ar. Então, isso aqui é um sintoma que lembra muito mais um distúrbio esofágico do que gástrico. Então, ele tem refluxo gastroesofágico, esse paciente, mas também tem doença intestinal inflamatória. E esse aqui é aquele clássico, né? Do paciente que come e logo depois ele começa a ter algum tipo de disfagia, dificuldade para poder... Ó, logo ele já cospe, esse paciente tinha um corpo estranho esofágico. Então, não é muito difícil diferenciar que isso aqui é uma regurgitação. Ele acabou de engolir, não deu um minuto que ele engoliu, ele já está expulsando em direção à boca e tenta engolir novamente. Isso aqui coloquei só para poder ilustrar mesmo, né? Todo mundo já viu o animal vomitando. Então, ó, salivação, movimentos involuntários musculares ativos, e aí vem aquele conteúdo da êmese, né? E aí não vou ficar falando muito sobre isso, porque não é o foco da nossa aula, mas só para a gente poder fazer uma introdução. Então, se eu percebo que o paciente tem uma regurgitação, é claro que eu vou seguir todo aquele processo. Anamnese, histórico, exame físico, laboratoriais, de imagem, aquela triagem diagnóstica, pensando em várias causas de possibilidades, né, diagnósticas de doenças esofágicas ou que cursam com regurgitação, para depois pensar numa endoscopia, mas exceto em alguns casos, né? Então, aqui, ó, o que às vezes poucos sabem, né? Alguns sintomas que são de animais que têm algum distúrbio esofágico além daquilo que a gente já imagina, então, salivação, pitialismo, eructação, estende a cabeça e o pescoço na hora de engolir, aqueles movimentos de deglutição vazia, você vê o animal, às vezes, em repouso em casa e está engolindo o ar. E isso é um sintoma de doença esofágica. Além de lambez superfície, eu tenho uma paciente que foi diagnosticada com doença intestinal inflamatória, que o sintoma que ela tinha era lambedura de superfície. Então, embora seja um sintoma que lembra refluxo e esofagite, né, ela tem um diagnóstico de DI com sintoma de lambedura de superfície. E assim, era desesperador. Eu não consegui encontrar o vídeo, mas o tutor me mandou, e ela lambe, assim, a casa inteira na hora da crise dela, né. E o paciente com vômito, a mesma coisa. Vou tentar fazer todo aquele histórico, anamnese, diferenciar causas gastrointestinais de causas extragastrointestinais, diferenciar se aquele vômito é agudo ou crônico, fazer aqueles exames de triagem e depois pensar numa endoscopia. Então, não vale a pena você atender um animal jovem que tem vômito crônico, esporádico, que tem grandes chances de ter uma alergia alimentar e você encaminhar para endoscopia, sendo que o que vai resolver é a dieta. Ao mesmo tempo que depois que eu fiz toda essa triagem, descarta alergia alimentar, descarta doenças infecciosas, aí sim eu encaminho para endoscopia, então o resultado vai ser mais fidedigno e eu consigo realmente ter certeza que aquele diagnóstico é doença intestinal inflamatória, algum outro tipo de quadro inflamatório crônico. Então, vamos lá, falar de endoscopia, então. Então, percebam que endoscopia ela é muito bem-vinda para o diagnóstico, mas nunca vai ser a primeira opção. Vamos colocar aí que raras exceções eu vou fazer endoscopia como primeira opção, tá? Então, sempre pensar numa triagem antes. A gente vai falar um pouquinho mais ao longo dos casos clínicos sobre isso. Então, um exemplo aqui de endoscopia intervencionista. Então, um paciente shih tzu, macho de 9 anos, foi internado porque estava com diagnóstico de pancreatite, estava com muita êmese,
Foi internado, ficou 2, 3 dias internado, controlou sintomatologia, controlou o quadro clínico geral, mas 2 dias depois que ele depois que ele foi internado, ele começou a apresentar disfagia. Então, a gente pensou que, a princípio, poderia ser uma esofagite, porque ele vomitou muito, ele estava com uma êmese muito ativa no início do quadro. Então, a primeira coisa que a gente pensou foi, ele está com uma esofagite, vomitou bastante, acabou lesionando um pouco esse esôfago. Continuamos acompanhando tratamento clínico com sucralfato, né, e para ver como é que ele respondia, chegou a ter uma discreta melhora, mas aí ele começou a apresentar esse quadro aqui. Então, ele tinha acabado de comer, ele está comendo, na verdade, ele tinha fome, só que você vê que ele tinha receio de comer, então a gente tinha que ir dando devagarzinho para ele poder ir comendo. E logo depois que ele come, acho que está um pouquinho mais para frente, ele começa a ter um comportamento meio estereotipado, um pouco estranho. Vocês vão ver aqui. Ele engole, fica tentando engolir aquele pedacinho por algum tempo ali ainda. Engolindo. Estica, como se estivesse dolorosa a deglutição, ele não chega a chorar, mas vocês percebem que o comportamento, né, do corpo dele mostra que ele sentiu um desconforto maior para engolir, ele chega a esticar a cauda e o corpo. Ele faz isso várias vezes ao longo desse vídeo, estica o pescoço e dá aquela esticada no corpo até contrai o corpo como um todo. Fizemos radiografia e aí o laudista, né, colocou que tem uma indicação de corpo estranho esofágico, ou algum conteúdo alimentar não digerido, uma formação mural no esôfago torácico caudal. E nessa hora a gente ficou sem entender o que pode ser de corpo estranho, porque estava internada há 3 dias, já tinha feito ultrassom abdominal, não tinha nada que justificasse um corpo estranho, gástrico que possa ter voltado para o esôfago, e na internação não deu nada que poderia justificar um corpo estranho, né? E aí foi quando realmente agora vem a indicação da endoscopia. Então, a gente vê aqui uma sombra que pode sugerir esse corpo estranho. Pelo sim, pelo não, e por conta da clínica, a gente acabou evoluindo para a endoscopia. E aí, aquela surpresa que tinha um osso dentro do esôfago ali, quase chegando no cárdia, né? Então, aqui está a imagem do osso, depois que foi retirado, a gente vê aqui uma lesão mesmo na mucosa esofágica, pela presença desse osso, estava ali há pelo menos 24 horas, né? Então, não tem sinais... Opa, deixa eu colocar o pontador. Então, não tem sinais aqui de úlcera, mas já tem sinais de uma esofagite aqui, né? Pela presença do corpo estranho. Então, tá aqui, era um osso bastante grande. E aí, a nossa grande surpresa é que a tutora levou o alimento para o animal comer, que ele comia comida natural também. E aí, ela não viu, não sei, ou a gente também não viu, que tinha um pedaço de osso dentro da comida. E aí, ele acabou ingerindo durante a internação, mas de forma não intencional, né? Enfim, a tutora ficou super surpresa, mas essa é a história, como que ele foi parar ali. E o animal se recuperou muito bem. E agora, pensando em endoscopia digestiva alta, o que eu queria mostrar para vocês aqui? Então, deixa eu colocar esse vídeo, eu vou explicando ao longo das imagens. Então, aqui a gente vê o esôfago torácico. Então, o esôfago torácico, por que eu sei que esse aqui é o torácico? Porque a gente vê a silhueta da traqueia aqui sobre o esôfago, então é muito fácil de identificar. E lá atrás, as pessoas começam a observar que lá atrás começa a ter algum tipo de pulsação. Então, quando eu começo a ver essa pulsação na parede do esôfago, eu sei que eu estou na silhueta cardíaca. Então, eu já sei que eu estou no esôfago torácico, né? Então, vamos lá. Então, aqui o esôfago cervical. Então, a mucosa muito bonita, rósea, sem nenhum tipo de erosão. E aqui a gente começa a ver um pouco de pulsação, né? Opa. Contrair o esôfago, vou insuflar novamente aqui. E vai abrir o esôfago. Então, aqui a gente vê o coração pulsando, né? Batendo aqui próximo ao esôfago torácico. E lá no fundo a gente já vê o cárdia, que é o esôfago o esfíncter cárdico. Então, esse esôfago como um todo, ele é bastante normal. Então, aqui o esôfago, o cárdia. E aí a gente vai entrar aqui para poder já entrar no corpo. Quando a gente já entra no cárdia, a gente já se depara com o corpo do estômago. Aqui eu vou limpar a câmera, a gente joga uma aguinha para limpar a câmera, quando fica embaçada, pronto.
Estamos no corpo do estômago, certo? Então, aqui a gente vê as pregas, esse animal tinha conteúdo alimentar. Esse é um dos que eu falei, que faz jejum e mesmo assim ainda tem conteúdo alimentar. Essa aqui é a paciente que o sintoma era lambedura de superfície, tá? Então, ainda você vê alimento, ó, fitofagia. Aqui é a região do antro pilórico. Se eu entrar aqui, vou sair lá no duodeno. E aí, vou mostrar um outro vídeo que fica mais fácil de ver, que aqui tá com comida. E nesse outro vídeo, que eu quero mostrar para vocês justamente isso aqui. Qual é o processo que a gente faz para poder visualizar esse esôfago, né? Então, a gente entra com o endoscópio pelo cardio, igual vocês viram agora. A gente já se depara com o corpo do estômago. Então, aqui a gente tem o fundo. Opa, de novo, tô sem apontador. Então, vamos lá. Então, aqui tá o cardio, acabamos de passar por ele. Então, a gente entra reto e já se depara com o corpo do estômago. Então, aqui é o corpo, na curvatura maior. Aqui é o fundo. E aqui o antro, né? Região antral ou antro pilórico, que é aqui o piloro, certo? Então, a gente vai fazer toda essa varredura com a câmera. Olha o corpo, vai fazer o que a gente chama de retroversão. Eu vou virar o endoscópio para poder enxergar o fundo. E depois eu vou desvirar o endoscópio para poder seguir em frente, para poder avaliar o antro e depois o esôfago. Justamente isso aqui, ó. Então, vejo o corpo, depois eu faço a retroversão e vou olhar o fundo. Então, a imagem clássica de olhar da retroversão é justamente essa, ver as pregas do fundo junto com a imagem da sonda endoscópica também. E depois a gente desvira, segue o caminho do estômago, da incisura, vai olhar a incisura angular, vai acompanhar a curvatura maior e vai seguir no antro e vai visualizar o piloro. E depois vai entrar por ele para poder atingir, né, e chegar no duodeno. Então, vamos tentar ver isso no vídeo. Então, esse aqui é um outro paciente que eu vou discutir mais para frente com vocês, mas ele tem diagnóstico de doença intestinal inflamatória. Então, aqui a gente tem o esôfago já torácico, então, cárdia, a pulsação do coração aqui em cima, né? Então, o esôfago bem bonitinho, sem nenhuma alteração. E aqui a gente vai entrar, vamos ver entrando bem bonitinho no corpo do estômago. Eu demorei um pouquinho para entrar nesse, porque eu queria fazer o vídeo para ficar bem bonitinho para entrar. Daqui a pouquinho vai entrar. Aí, o cardio abriu. A gente já consegue ver lá no fundo algumas pregas, vocês vão ver aí. Então, pronto, ó. Esse é o cardio. E aqui já está o corpo do estômago lá no fundo. É só a gente entrar agora. Pronto. Temos aqui as pregas e, novamente, comida. Esse paciente eu falo porque eu sei, ele ficou 16 horas de jejum, porque ele ficou internado. E ainda tinha conteúdo. Principalmente cenoura. Cenoura tem uma digestibilidade péssima para animais que têm doença gastrointestinal. Então, a gente entra e começa a insuflar, a gente começa a colocar ar, né, dentro da cavidade, para poder abrir esse órgão e separar as pregas, para a gente poder conseguir ver as estruturas, as erosões, parasitas, neoformações, enfim. A gente insufla, aqui, a incisura angular, aqui é o fundo do estômago, ó a retroversão, olhei o fundo do estômago, junto com a sonda, então a gente tá aqui, ó, nesse momento aqui. Então aqui é um estômago um pouco hiperêmico, mas não muito edemaciado. Aí a gente volta a imagem. Deixa eu só voltar nessa imagem aqui. Deixa eu pausar aqui. Então, aqui, ó, aqui é a incisura angular. É exatamente essa imagem que a gente está vendo aqui, ó. Ou seja, eu estou vendo a divisão entre o que seria fundo e o que seria o antro pilórico. Então, eu estou vendo a incisura. Se eu subir um pouquinho, eu vou olhar o fundo. Se eu estou olhando para cá, se eu virar para cá, eu vou olhar o fundo. Se eu entrar aqui embaixo, eu vou entrar aqui. E aí, lá no fundo, se vocês fingirem que estão vendo, vocês vão ver que tem um piloro lá no fundo aqui, ó. A gente vai chegar lá perto. Então, já seria essa imagem aqui. Deixa eu chegar na parte do piloro aqui para a gente acelerar um pouquinho.
Comidas, muitas comidas. Ó, estamos no antro. Oh, perdi meu pilor aqui. Daqui a pouco ele aparece. Um minutinho. Opa! Tá bem aqui. Peraí. Aí, pronto. Esse é o piloro. Vou voltar um pouquinho aqui. Aí. Então, esse aqui é o piloro. Esse estava um pouquinho erosivo, um pouco machucadinho aqui. Se a gente entrar aqui dentro, essa imagem que a gente está vendo aqui, ó. Se eu entrar, vai entrar no duodeno. Ele tá até meio abertinho aqui. Esse aqui eu não lembro se eu entrei de primeira, acho que não. Deixa eu acelerar aqui. Pronto, tá aqui o duodeno. Então, esse é o duodeno. Ele tem uma mucosa um pouco granular, rósea. Aí, uma mucosa granular, rósea. E nesse paciente ainda tinha um pouco de ectasia de vasos linfáticos aqui. E estava edemaciado também. Mas depois eu vou falar um pouco mais sobre essas alterações desse paciente específico. Mas esse é o duodeno. Então percebam que a imagem é muito diferente de um estômago. Então é fácil ver quando entra no duodeno. É essa imagem que a gente vê. Se a gente for seguindo em frente aqui, a gente vai entrando até chegar no jejum. Se for um paciente pequeno, a gente consegue chegar no jejum. Mas é isso. É isso que eu queria mostrar para vocês como é que é o exame da endoscopia. E aí agora visualizou tudo, tirou as fotos, visualizou o que tinha alterado, o que não tinha de alterado, vai fazer as biópsias. Então a gente começa a endoscopia, né, de esôfago em direção a duodeno, e as biópsias a gente faz duodeno-esôfago, duodeno-estômago. A gente quase não faz biópsia de esôfago, tá? Por que a gente faz as biópsias ao contrário, né, do fim para o início do exame? Porque vai sangrando, então para não atrapalhar a minha visualização daquele órgão, né? Então a gente primeiro visualiza tudo para depois fazer sangrar com a biópsia, mas é um sangramento muito discreto. E aí a gente tem esse paciente aqui então, uma pugzinha de 6 meses, fêmea, que foi para atendimento, que estava vomitando, se não me engano, há quase uma semana. Eu morava no interior, tentou tratar por ali, internada, mas não estava melhorando, resolveu vir buscar uma outra opinião. E aí, no consultório, ela apresentou esse vômito que vocês estão vendo aí, um vômito volumoso, bem aquoso, e com rajas, né, de sangue digerido. Ela não tinha tomado nada de medicamento, então era uma hematêmese mesmo, né? Então dá para ver que meu pé, ó, então era um vômito bem volumoso para uma pugzinha de 6 meses, né? E ela também ela defecou no consultório, você vê que aquelas fezes com melena, não chega a ser diarreica, né? Inclusive tá até um pouco ressecada, mas você vê aquelas fezes de coloração escura. Então a gente sabe que o animal tem algum tipo de sangramento gastroduodenal, né? Gastrointestinal, seria sangue digerido. E aí foi feita a ultrassonografia de forma bem simplificada. O que foi visto que nos é importante para nós discutirmos aqui hoje? Ela tinha, né, um edema de parede muito importante, já estava mais de 1 centímetro, mais de 1 centímetro de espessura do estômago. Então, isso é muito, muito espesso. Sugestivo de gastrite, claro, e também de úlcera. Então, e podendo estar associado à perfuração da parede gástrica. Só que como não estava muito difícil de visualizar, muita dor abdominal, ela até colocou que tinha um pouco de efusão peritoneal local ali, nem era drenável, um pouco de peritonite focal também, reação pancreática ou até uma pancreatite, porque fica naquela região ali. E aí a gente ficou um pouco na dúvida, mas olha aqui as imagens. Então, a gente tem aqui uma parede muito espessa do estômago. Então, aqui está a luz do estômago e aqui a parede. Então, muito, muito espessa. E aqui eu queria que vocês vissem essa imagem aqui, porque acho que vai ser difícil vocês verem uma muito bonita igual essa, tão fácil. Então, aqui a gente tem... Deixa eu colocar o apontador aqui. Então, aqui a gente tem a parede do estômago, né? A parede de cá, e segue aqui, e é bem pequenininha aqui a luz do estômago. E aí, percebam que tem uma lesão da parede aqui, uma lesão profunda, né? Então, medindo mais ou menos aí 0,6 milímetro, né? Então, a gente vê aqui até um conteúdo dentro dessa lesão da parede.
E aí a gente tem esse vídeo que dá para ver muito bonito essa úlcera. Então, olha só, a gente vê uma lesão mesmo profunda na parede e aqui o conteúdo dentro do estômago, líquido, né? E também dentro da úlcera. Então, essa imagem aqui não é tão fácil. Então, quando a gente pensa em úlcera, a gente já imagina que vai estar assim no ultrassom, né? Então, nem sempre dá para ver úlcera ou erosão, né? No ultrassom. E essa aqui é uma muito profunda que quase não se vê com tanta frequência. E aqui uma outra imagem dessa úlcera, a parede, né? E tinha essa área aqui muito reativa, na região, perto de pâncreas, perto do piloro, e ficou um pouco difícil de entender se estava perfurado ou não. A tutora muito resistente, não queria fazer laparotomia exploratória, ela preferiu fazer endoscopia primeiro, e se a endoscopia sugerisse perfuração, aí sim iria para a cirurgia. Então, a gente já entrou para a endoscopia já com a equipe cirúrgica preparada, que se fosse o caso já ia fazer a laparotomia, né? Então, fizemos a endoscopia, a gente viu umas pregas gástricas bem edemaciadas, com bastante focos de erosões aqui. Então, conteúdo também mais escuro. Isso aqui é uma sonda nasogástrica, que ela estava usando para poder aspirar o conteúdo. Então, aqui é uma imagem de retroversão. Então, veja o que eu falei, a gente vê as pregas do fundo junto com a imagem do tubo endoscópico. Então, aqui está o cárdia. Então, ó, tem erosões para todos os lados e microfocos, né, de sangramentos por toda a mucosa. Aqui também. Tinha alguns locais nos vídeos que a gente vê até saindo um sanguinho, como se fosse minando um sanguinho ali bem discreto. Então, justificaria o vômito que ela tinha, inclusive a melena, né? E aqui a úlcera. Então, parece que ela tem 2 piloros, e não é. Na verdade, o piloro é esse carinha aqui. Se a gente entrar aqui, sai no duodeno. E aqui é uma úlcera. Aquela úlcera que a gente vê no ultrassom. E quando a gente entra, eu tentei com muito cuidado entrar na úlcera aqui, para poder ver o que a gente conseguia visualizar ali, a gente vê bastante necrose, erosão, né, uma imagem irregular, então aqui, ó, área de necrose, e a gente viu essa estrutura aqui, ó, essa membrana branca, que eu tinha quase certeza que era alguma parte de algum órgão ou aumento, então a gente ficou um pouco receoso de entrar com a sonda aqui, e já encaminhando para a laparotomia exploratória, que confirmou a úlcera perfurada. O que foi feito? Tentou-se fechar aquela úlcera, mas estava num local tão difícil de sutura, estava bem ali na região do piloro, junto com o pâncreas. E aí, onde suturava, e estava uma região de difícil visualização. Então, onde suturava, estava suturando às vezes em cima até de necrose. Tentou tirar o máximo de necrose possível, mas ainda estava muito friável aquela região. Então, fez-se uma sutura ali para poder fechar essa úlcera, ou mentalizou, e aí fizemos o pós-operatório. Ela começou a ter melhora gradual na prostração que ela estava apresentando, mas ainda um pouco hiporrexa, ainda um pouco hipoglicêmica, tendendo a hipertermia, o que nos sugeriu que ela poderia estar evoluindo para uma sepse, né? Ainda estava com muito líquido no dreno, mas tinha horas com mais dreno, com mais quantidade, horas com menos, e comendo em menores quantidades e maior frequência. Não estava com náusea, nem êmese e nem hipomotilidade, então a gente estava um pouco esperançoso de que ela ia lidar bem com isso. Só que ela foi evoluindo com o tratamento para piora, repetimos o ultrassom, eu não consegui essas imagens para mostrar para vocês, mas tinha uma sugestão de um abscesso na região da cirurgia. E aí a gente tentou fazer uma reintervenção, ela acabou evoluindo para sepse e evoluiu para óbito. Então, esse é um caso que foi bastante difícil de lidar, porque era um animal muito jovem, né, com essa úlcera tão profunda, e que provavelmente foi por uso de anti-inflamatório que a tutora deu antes dela começar os sintomas. Então, aí já é mais difícil ainda, né, lidar com essa situação. Mas, enfim, acabou não conseguindo evoluir para uma melhora. A doença intestinal inflamatória, então, eu queria discutir esses 2 casos com vocês, para mostrar que nem tudo é uma receita de bolo. Então, a doença que mais se fala hoje na gastro é a DI, né, doença intestinal inflamatória. E a gente tem que ter um pouco de cuidado também de não pensar que tudo é DI, né? Mas vamos lá. Por que eu peguei esses 2 casos aqui? Porque eles têm o mesmo diagnóstico, já vou dar o spoiler. Eles têm doença intestinal inflamatória. Então, é uma Shih Tzu e um Bulldog. Essa Shih Tzuzinha tem 5 anos e o Bulldog tinha, né, na época do diagnóstico, 1 ano. Qual que era o quadro clínico que eles apresentavam? Então, vômitos esporádicos biliosos e náusea, a Shih Tzu,
que é aquele mais clássico da DI, uma coprofagia esporádica e uma diarreia de intestino grosso esporádica também, e quando tinha, vinha com hematoquesia. Então, ela tinha sintomas bem mais gerais no trato gastrointestinal. Enquanto que o Bulldog, ele apresentava apenas dor abdominal. Eu tentei dissuadir o tutor, né, de todas as formas, para entender se era só esse sintoma, e realmente era só esse sintoma. Ambos pacientes eram de tutores muito cuidadosos e muito queridos, então, se falou que é dor abdominal, a gente realmente acredita que era só dor abdominal. E ela era muito, muito específica, a tutora, que era principalmente de madrugada. Ela falava que raramente acontecia fora da madrugada. Então, o que a gente já pensa? Paciente que passa mal de madrugada, a gente já tem que pensar que existe algum componente de duodeno inflamado aí. Não se sabe ainda por que isso acontece, mas é um comportamento relativamente comum de pacientes que têm doenças gastrointestinais. Então, às vezes, aquele vômito de madrugada, ou dor, ou aquela lambedura excessiva na madrugada, não é patognomônico, mas sugere muito uma duodenite, certo? Então, pensou-se que no início, poxa, um bulldog francês de 1 ano, animal muito jovem, a chance de ele ter alergia alimentar é muito grande. Então, começou-se, né, o processo de triagem, exame físico, laboratorial, de imagem, tanto no bulldog quanto na fêmea. A fêmea também, ela não era tão jovem assim, mas esses sintomas começaram desde sempre. Então, desde 1 ano e meio, mais ou menos, que a tutora relata que ela tem esses sintomas. Então, a gente poderia pensar também que ela tinha alergia alimentar. É uma raça muito comum, assim como o bulldog, enfim. Triagem. Então, descartar qualquer outra possibilidade. Todos os exames sem alterações muito relevantes. Descartou-se, então, a enteropatia responsiva à dieta, porque eles fizeram dieta hipoalergênica. Então, descartou-se. Para falar que descartou 100%, eles tiveram uma melhora parcial, mas ainda continuava tendo sintomas com uma certa frequência. Descartou o parasitismo, fez exames para insuficiência pancreática exócrina, até porque a Shih Tzu apresentava um pouco de coprofagia, né? Então, tem que descartar. Hipoadrenocorticismo, porque são animais jovens, né? Que começaram os sintomas jovens. Refluxo gastroesofágico, enfim. Descartamos tudo que podia descartar antes de causas extra ou causas gastrointestinais ou extra gastrointestinais, né? Não deu nada. Próximo passo, endoscopia. Então, vamos lá. Então, a Shih Tzu, então, apresentou essas alterações aqui na endoscopia. Então, a gente vê aqui, ó, pregas do estômago bastante demasiadas, ó, bem irregulares, entre as pregas maiores, as pregas menores também bastante demasiadas. Então, ela já dava para ver que isso aqui era uma gastrite já importante. E o duodeno dela não tão edemaciado assim, não tão hiperêmico assim, mas com vários pontinhos brancos, que sugere uma ectasia de vasos linfáticos. Jamais vou dizer que ela tem linfangiectasia com essa imagem, mas sugere uma ectasia. Né? Linfangiectasia é um diagnóstico, mas agora, ectasia de vasos linfáticos, ela pode acontecer em qualquer processo inflamatório importante do duodeno. Então, está tão inflamada essa mucosa que os vasos linfáticos da mucosa do intestino começam a ficar engurgitados de linfa, né? Derivados da gordura ali que foi absorvida, por isso que fica branco. Então, esses pontinhos brancos sugerem que tem uma inflamação, sim, tem uma duodenite. Mas, olhando macroscopicamente, eu não vou dizer que é uma duodenite muito severa, certo? E no caso do bulldog, ele tinha já um estômago não tão edemaciado quanto a Shih Tzu, mas tem um certo edema, uma hiperemia aqui, discreta, tem uma gastritezinha também. Mas eu já vejo esse estômago dele melhor do que o dela, certo? Enquanto que o intestino duodeno dele, eu já acho que está mais inflamado, olhando, né, macroscopicamente, do que o dela. Então, eu vejo uma mucosa mais edemaciada, mais gordinha, né, mais rechonchuda. Tem também esses pontinhos brancos que eu falei para vocês, então, de uma ectasia de vasos linfáticos, né, provavelmente por inflamação, ou até talvez uma linfangiectasia, mas como esse paciente não tinha uma clínica muito clássica da linfangiectasia, já se pensou que poderia ser realmente por uma questão inflamatória mesmo, certo? Então, percebam que estômago da Shih Tzu pior do que o estômago do bulldog. Duodeno da Shih Tzu, aparentemente um pouco melhor do que o duodeno do bulldog, certo? Ambos com o mesmo diagnóstico, doença intestinal inflamatória. Quadros clínicos diferentes, endoscopias diferentes, diagnósticos semelhantes.
Então, a Shih Tzu apresentou, então, aquele infiltrado linfoplasmocitário, que é o que a gente já espera em quadros crônicos, né? E, cadê? Aqui, ó, e no duodeno, linfangiectasia moderada a acentuada. Então, como é que a gente fala que isso aqui tem uma linfangiectasia moderada acentuada? Vou botar um pouquinho para vocês entenderem o meu espanto. Cadê? Aqui. Isso é uma linfangiectasia severa. Isso aqui, foi o que eu falei, eu já saio da endoscopia falando, esse paciente tem grande chance de ter linfangiectasia. Olha essa mucosa. Isso é linfangiectasia clássica. Parece com o duodeno da Shih Tzu? Nem de longe. Mas eu vou dizer que não é linfangiectasia? Jamais. Se vem na biópsia falando que é, vamos dizer que é. Então, sim, ela tem linfangiectasia, ela tem uma gastrite, ela tem uma duodenite com linfangiectasia. Só que essa linfangiectasia é aquela doença primária de linfangiectasia ou ela é secundária a um quadro inflamatório? É aí que está o X da questão. Enquanto que o Bulldog tem uma duodenite também, difusa e moderada, e uma gastrite também difusa, discreta, moderada. Então, o dele, ele tinha um quadro um pouco mais tranquilo, entre aspas, na biópsia, e ela tinha um quadro um pouco mais moderado, acentuado. Mas ambos com o mesmo diagnóstico. Por que eu digo que os dois têm doença intestinal inflamatória? Porque eu já fiz todo aquele descarte antes. Imagina se eu não tivesse feito, viria esse resultado talvez, né, feita aquela triagem, e aí poderia ser uma alergia alimentar, por exemplo. E aí eu ia tratar o paciente como se fosse uma DI, sendo que o tratamento dele é dieta. Então, percebam a importância de não pular etapas. Endoscopia é lindo, endoscopia é maravilhoso, mas não pulem etapas. Então, ambos estão tratando como? Como é que está a continuação deles aqui, pós-endoscopia? Ambos com dieta de baixa gordura, a Shih Tzu com dieta natural, o Bulldog com dieta gastrointestinal, comercial. A Shih Tzuzinha já usou prednisolona por um tempo, hoje ela está se mantendo bem com ciclosporina e budesonida. Esse é o protocolo dela. Enquanto que o Bulldog já fez uso de budesonida, não respondeu muito bem, e hoje se mantém com prednisolona. Já conseguimos baixar muito a dose, está com uma dose assim, quase que irrisória, e ciclosporina. É assim que ele ficou bem. Então, percebam que não tem uma receitinha de bolo, cada um responde de um jeito, tem sintomas diferentes, enfim, tá? E no caso da Shih Tzu, ela tem também a associação com tratamentos alternativos, porque essa tutora aqui, ela é super good vibes, ela adora coisas naturais. E eu não vejo problema, contanto que ela faça o tratamento padrão, porque esse é o que a gente vê que ela realmente responde. A tutora tentou tratar o vômito só com homeopatia e percebeu que não resolveu. E como ela tinha muita resistência a corticóide, a gente entrou para tirar daquela crise, né, importante do início do tratamento, e depois conseguimos tirar a prednisolona e mantendo só a budesonida, que também é um corticóide, mas ele é mais de ação local. Então a tutora ficou mais feliz, o animal respondeu mais, respondeu melhor, junto com a ciclosporina, então todo mundo está feliz. Animal sem vomitar, sem ter diarreia, comendo bem, a tutora feliz porque está usando os óleos essenciais dela, e eu feliz que o animal está bem. Pronto, esse é o foco, tá? Enquanto que o Bulldoguinho se mantém bem com a dieta, se mantém bem com a prednisolona em dosezinha baixa, a gente não consegue tirar o corticóide dele, a gente já tentou, ele volta a piorar, e a ciclosporina. Pronto. Fim? Não sei. A princípio, sim, ele já está em acompanhamento comigo há quase 2 anos, e segue assim. Então, isso pode ter novas mudanças aí para frente, né, de protocolo, mas por enquanto é o que resolveu. E por fim, para a gente falar um pouquinho sobre intestino. Então, quando que eu vou indicar o animal para uma colonoscopia, né? Quando eu tenho um paciente com diarreia. Mas qual que é a grande questão? Eu tenho que primeiro separar se esse animal tem uma diarreia de intestino delgado ou grosso. Então, não sei se todo mundo já ouviu falar sobre isso, mas essa diferenciação é extremamente importante para qualquer conduta clínica de um paciente que está com diarreia. Para ser de forma bem básica e bem objetiva, qual é a função do intestino delgado? Digerir, secretar substâncias diversas e absorver, certo? Enquanto o intestino grosso tem a função de quê? De secretar muco e absorver líquidos eletrólitos. Pela função do intestino, já sei como é que vai ser a diarreia dele. Então, animal com diarreia de intestino delgado é aquela diarreia
volumosa, uma diarreia que pode ter alimento não digerido nas fezes. É uma diarreia que a gente pode ver sangue? Pode, mas geralmente ele é digerido, porque a função do intestino delgado é digerir. Então, é mais comum eu ver melena, nesse caso aqui, e ver hematoquesia, nesse caso aqui. Então, sangue vivo é um sangramento de cólon, é intestino grosso, é lá no final. E sangue digerido é intestino delgado. Pronto. Então, todo animal que você atende com diarreia, a primeira pergunta é, como que é essa diarreia? Quero ver fotos. Então, ele vai te mostrar ou vai descrever esse cocô. Nossa, o meu animal defeca um monte de muco, tá brilhando o cocô, parece ter um catarro junto. É muco. Você tem muco, quem produz muco? Cólon. Então, é uma colite. Se não tem muco, tem melena, tem grande volume, então é uma enterite, é intestino delgado. Então, se eu tenho diarreia de intestino delgado, eu vou fazer o quê? Colonoscopia ou eu vou fazer endoscopia? Eu vou fazer endoscopia. Eu preciso ver como é que está esse duodeno e, a depender, ver também o jejum, se for possível. Mas, se eu tenho animal com colite, eu vou pedir para poder fazer uma colonoscopia. Claro, depois que eu fizer aquela triagem para descartar outras possibilidades, né? Então, esse é o foco, certo? Lembrando que, ilho faz parte do intestino delgado, mas ilho a gente avalia pela colono. Por isso que tem pacientes que a gente tem que fazer endoscopia e colonoscopia no mesmo procedimento, tá? Então, mas saibam diferenciar essas questões e qual exame vai ter as suas limitações ou não. Então, tá aqui, ó, sommelier de cocô. Todos os tipos que você quiser, eu tenho foto no meu celular. Então, ó, diarreia de cólon, isso aqui é colite. É um pouquinho aqui, ó, muco, cocô pastoso ou não, faz um aqui, um aqui, um aqui. É aquele cocô, é aquela diarreia que o cachorro tá pulando, todo felizinho, saltitante, o tutor tá surtado, porque o animal fez diarreia na casa inteira, ele acha que aquilo é uma emergência. Então, aqui, ó, puro muco, sangue, hematoquesia, melena, então diarreia, intestino delgado, cólon, melena, intestino delgado e um vermezinho de vez em quando. O doutor mandou essa foto a mim e falou assim, doutor, isso é um verme? Falei, é provável, é capaz que seja. E aí já passamos o vermífugo. Só para dizer para vocês, essa mão não é minha, esse dedo não é meu. Mas eu adoro colocar essa foto porque choca. Isso aqui é a tutora. Uma tutora muito querida também, mas tem tutor que não tem nojo de cocô. E ela me manda essa foto. Enfim, é o que a gente lida na rotina. E aí, de novo, como é que eu vou abordar esse paciente com diarreia? Anamnese, histórico, diferenciar agudo de crônico, causas gastrointestinais de causas extragastrointestinais, para depois pensar em fazer aqueles exames gerais e depois encaminhar para uma endoscopia ou colono, certo? Eu já tive um paciente que foi encaminhado para mim para poder fazer colonoscopia por conta de colite, o diagnóstico dele era hemoparasitose. Precisava fazer colonoscopia? Não. Então, por isso que é importante não pular etapas, tá? Então, vamos lá, falar um pouquinho de colono. Então, esse aqui é a colono de uma paciente que tinha diarreia crônica de colite, claro. Então, aqui a gente está vendo o cólon, ele não tem não tem aquelas pregas tão fáceis de ver igual tem no estômago, né? Esse preparo não ficou muito bom, ele foi feito em outro local, e me chamaram só no outro dia para poder fazer colono. Então, o preparo não foi o que eu passei, mas deu para fazer, dificultou um pouco, tá vendo que suja muito a câmera, mas dá para fazer, mas não é o ideal. Uma parte da mucosa não foi avaliada, porque estava suja de cocô. Mas vocês conseguem ver que tem os caminhos, já vou mostrar que caminhos são esses, né? Então, ó, não é uma mucosa com tanta prega igual o estômago, mas você vê uma mucosa rosa, algumas pregas. Vamos sair daqui um pouquinho. Aí. Então, a gente vai seguindo o trajeto do cólon e as suas curvaturas de descendente, as flexuras, né? Entre o descendente e o transverso, entre o transverso e o ascendente, até chegar nessa mocinha aqui. Então, aqui a gente vê o seco, e aqui essa é a imagem de rosa, de uma roseta. Aqui é a válvula iliocólica. Então, se eu entrar aqui dentro... Opa, tô sem um apontador. Então, aqui a gente tem o seco, e aqui a válvula. Então, se eu entrar aqui dentro, não no seco, né? Aqui dentro eu vou entrar no ilho. E aí, finalizo o exame. Nem sempre é possível entrar,
Nessa paciente não deu para entrar, estava muito fechada a válvula, não consegui entrar, mas posso finalizar o exame por aqui. Ó, viu? Saindo o cocô do seco, que bonito. Acho bonito. Ó que bonito. E aqui finalizou o exame. E aí a gente vai fazer as biópsias e aí acabou, certo? E aí, para a gente finalizar, esse último caso clínico, que eu tenho muito carinho por esse paciente, é um bulldog francês, macho de 2 anos, e aqui eu coloquei o peso, porque realmente era muito importante acompanhar esse peso. Ele chegou com 8 quilos. Esse paciente, ele tinha que pesar, pelo tamanho dele, uns 10 a 12 quilos. Ele chegou com 8. E ele veio com histórico de diarreia desde os 10 meses de idade. Vejam bem, ele chegou com 2 anos e ele tem diarreia desde os 10 meses de idade. Então, ele tem uma diarreia mista, um pouco mista, ou seja, um pouco de diarreia de intestino delgado, mas mais intestino grosso, tá? Mas é um pouco misto. Então, ele tinha mais hematoquesia, cólica, às vezes só uma mucorreia, só muco, ou só sangue, ou só hematoquesia. Nunca teve vômito, não tem comportamento destrutivo ou indiscrição alimentar, então era um paciente que não comia muita besteira. História de prolapso retal em 3 episódios diferentes, sendo que no último teve que fazer colopexia e comia dieta mista, comida natural e misturada com ração. Então, ele comia o que dava para comer ali. E também tutores muito queridos. Só que esses tutores que me trouxeram esse animal nesse momento, eles adotaram o animal. Então, o tutor anterior é o que aguentou, entre aspas, né, o paciente 2 anos com diarreia, levou em alguns colegas, mas não conseguiu resolver a causa da diarreia, enfim. E aí devolveu o animal para os donos verdadeiros, que foram os donos que venderam o filhote, que é um casal também muito querido, e eles que pediram o cachorro de volta, né? Viram um cachorrinho muito magro, eles ficaram muito chateados de ver o cachorro daquele jeito, e pegaram de volta. E aí resolveram investigar. Então, esse aqui é o cocô dele, ó. Então, em partes, parece até uma diarreia de intestino delgado, né? Um pouco mais volumoso, mas porque tá em zoom. Mas eles eram várias pocinhas pequenininhas. Então, ora com sangue, hematoquesia, às vezes só hematoquesia, às vezes uma mucorreia com hematoquesia. Então, você vê que é muito mais cólon do que intestino delgado, certo? Exames normais, aqueles exames gerais normais, vou ficar falando um por um, LT, creatinina, enfim. Ultrassom tinha poucas alterações evidentes, tinha um colo um pouco espessado discretamente, mas foi feita aquela triagem. Investigou insuficiência pancreática exócrina, mesmo não sendo um quadro clínico muito clássico, hipoadrenocorticismo, né? Então, fez toda aquela triagem. Alergia alimentar, não respondeu a nada. Ele melhorava um pouco quando usava antibiótico. Então, fez dosagem de vitaminas, tudo normal, exceto a vitamina D3, vitamina D, ele estava um pouco diminuída, não está bem deficiente, então já começou a reposição. Então, no geral, exames bons, nada de muito alterado. Então, o próximo passo é colonoscopia. Só que, marcamos a colono, fez exame pré-operatório, estava com uma hipoalbuminemia muito moderada, se não me engano, estava acentuada, desculpa, estava 0,8, coloquei errado aqui, estava 0,8, uma coisa assim. E a gente ficou um pouco receoso por conta da anestesia e tudo, então suspendemos a colonoscopia, entrei com suplemento hiperproteico e corticoide, já imaginando que ele poderia ter aquela doença clássica do bulldog, daqui a pouco eu vou falar. Então, por isso que eu já entrei com corticoide para dar uma estabilizada antes de ir para anestesia com mais segurança. Melhorou o quadro geral, fez novos exames, 100% de albumina ali, estava 3 e alguma coisinha, e aí foi para endoscopia. Por que nesse caso a gente fez endoscopia baixa e a alta? Porque ele tinha sinais de doença do intestino delgado, perda de peso, deficiência vitamínica, né, comia, mas não ganhava peso, né, muita diarreia, às vezes diarreia mista, então por isso que preferiu-se fazer a alta logo, para aproveitar o procedimento anestésico e já fazer logo tudo, certo? Então, tá aqui. Essa é a endoscopia dele. Então, aqui o cardio, tudo bonitinho, esôfago também sem alterações, pregas do estômago um pouco edemaciadas, mas assim, nem considero isso como uma gastrite, praticamente normal. Aqui é a região do antro, é porque esse aparelho nesse dia estava com um problema, então ele dá umas manchinhas vermelhas aqui, mas não é erosão, tá? Então, aparentemente normal esse estômago. E aqui a região do antro também, sem sinais de inflamação, piloro bonitinho.
E o duodeno também um pouco demasiado, mas vocês veem que não tem erosão, não tem aqueles pontinhos brancos, esses pontinhos vocês estão vendo é só o reflexo da luz, mas não tem aquela ectasia, certo? Então, no geral, uma duodenite discreta ali, nada muito que sugere o quadro clínico do animal, né? E aqui o cólon, completamente diferente. Então, a gente já vê sangue escorrendo, então, ele tinha várias erosões ao longo da mucosa do cólon. Aqui, aqui há pregas bastante demasiadas, irregulares, hemorrágicas. E aqui chegamos naquela imagem do seco com a válvula, né? Então, aqui está a válvula iliocecal e aqui está a válvula ileocólica e aqui o seco. Então, finalizo o exame por aqui. E a gente vê bastante erosão e também algumas úlceras aqui na superfície dorsal. Entrei no ilho, o ilho aparentemente normal, mas também é demasiado. Então, fez biópsia de duodeno, estômago, ilho e cólon, certo? Qual foi o resultado? Pós-endoscopia, eu já vi que estava tudo muito hemorrágico e erosivo. Então, mantive o corticoide da forma como estava, acrescentei ômega 3, vitamina D para repor o que estava baixo e já entrei com antibiótico, tá? Por que eu fiz tudo isso? Porque eu já sabia que era bem provável que ele viesse com esse resultado de colite, né? Muito mais severa, inclusive que a gente chama de colite ulcerativa granulomatosa, que é a famosa colite do braxcefálico ou colite do bulldog, que é uma raça muito predisposta a ter esse problema. E é esse quadro muito clássico. Quando eu mostro para vocês isso daqui, ó, quero que vocês guardem muito bem esse slide aqui. É óbvio que se eu tenho um paciente com colite crônica, eu não espero que ele tenha perda de peso, certo? Porque aqui já não tem mais absorção de nutriente. Então, ele pode ter colite a vida inteira e não vai ter tanta perda de peso. Agora, aqui perde peso, certo? Faz muito sentido. Nesse caso, se eu atendo um bulldog com essa diarreia aqui crônica e tá perdendo peso, ou não ganha peso, nesse caso ele só perdia peso. E com essa imagem aqui, é muito sugestivo que ele tenha essa colite do bulldog. Então, por isso que nesses casos, a gente tem que esperar já fazer a biópsia para poder confirmar, e se for possível, até fazer a coloração de PAS. Tem alguns pacientes que vai encontrar histiócitos nessa coloração de PAS, e isso é muito mais sugestivo da colite granulomatosa, mas quando não encontra, a gente não pode descartar que não seja, mas já é uma ajuda a mais. Então, além disso, fazer cultura do cólon. Então, eu vou encontrar aqui, principalmente E. coli, que é o caso, e nesse paciente em si, como usou muito antibiótico ao longo desses 2 anos, olha aqui, ó, sensível apenas à amicacina, gentamicina, meropenem e tobramicina. Lascou-se, né? Para não falar outra coisa. E aí, eu vou fazer o que com esse paciente? Então, se eu tenho um bulldog jovem, com diarreia de cólon, hemorrágica, perda de peso, que às vezes responde antibiótico, é muito sugestivo que ele tenha a colite do bulldog, a colite do braxcefálico, enfim, ou colite histiocítica, ou colite granulomatosa, são sinônimos, certo? Então, para esses pacientes, é obrigatório que eu faça sempre a biópsia, por colonoscopia ou por cirurgia, mas enfim, não vale a pena por cirurgia, mas dá para fazer a biópsia, com a coloração de PAS e também a cultura do cólon. Cultura de cólon é padrão para qualquer colonoscopia, mas esses pacientes que têm essa colite do bulldog ou do braxcefálico, é obrigatório fazer sempre, tá? Porque existem já trabalhos que mostram que já comprovam, né, que a E. coli, ela é enteroinvasiva, ela fica dentro do enterócito, provocando esse quadro inflamatório. Então, ela também já é um check ali para poder confirmar essa colite, certo? E como que ele tá depois de 2 meses de tratamento? Ganhou peso, então saiu de 8 para 10, opa, melhora muito boa. Melhorou o score fecal, sem o antibiótico, ele piora um pouco, volta a ter um pouco de fezes pastosas, eventualmente ainda tem um pouco de tenesa, um pouco de hematoquesia, então ele não tá 100% ainda, certo? Então, depois desses 2 meses, a gente continuou mantendo a prednisolona e ômega 3, associou com ciclosporina e trocou a norfloxacina por tilosina. Percebam que são 2 antibióticos que não tem aqui, que não foi testado, mas é o que eu tenho disponível. Então, mesmo que ele pareceu ser resistente a Enro, que é um parente da norfloxacina, não testou NOR. Então, vamos tentar. Norfloxacina é um bom antibiótico para cólon, tá?
Agora, a amicacina não é um bom antibiótico para usar assim em qualquer situação. Vamos deixar a amicacina como carta na manga, porque eu sei que já é sensível. Tobramicina, esquece. Meropenem também não é indicado, né? Não tem como usar em qualquer situação assim. Então, vamos usar outras opções, né? Que no caso foi a tilosina. E aí ele vai voltar mês que vem. Então, se tiver uma outra palestra, capaz que eu ainda vou colocar o desfecho parcial, né? Desse caso. Então, a princípio, ele está bem. Tutores estão mais contentes, viram melhora, mas é acompanhamento. E o que mais eu vou fazer com esse paciente? Acompanhar e ajustar tratamento. Então, veja que não é uma receita de bolo. Porém, colite do braquicefálico é uma das doenças mais frustrantes que tem na gastro, porque nem sempre o paciente responde muito bem e tem uma sobrevida muito grande. Na maioria das vezes evolui para uma piora progressiva até que venha a óbito. Então, é uma colite muito grave, certo? Imagina o paciente há 2 anos com colite, como é que ele vai responder agora depois de 2 anos, certo? E por fim, então, eu queria deixar alguns conceitos para vocês aqui. A gastro é uma especialidade muito ampla, ela envolve não só o trato gastrointestinal como por si só, mas eu preciso que eu tenha conhecimento de clínica cirúrgica, clínica médica, de outras especialidades para poder atender melhor esse paciente e também fazer parte de uma equipe multidisciplinar, né? Então, não é incomum eu ter pacientes que estão comigo como gastro, tem o cardio junto, tem o nefro junto, o oncologista junto, o endócrino, principalmente, a gente faz muita essa troca de pacientes entre a endócrino e a gastro. Então, é importante que a gente tenha esse relacionamento com outras áreas, né? E guardem isso para vocês. Vomitar não é normal, nunca foi, nunca será. Então, se eu tenho um paciente mesmo que vomite 1 vez por mês, é um vômito crônico, tem que investigar. Guardem com muito carinho que nem toda diarreia é giardíase. Então, eu já tive paciente que estava tratando para giardíase há meses, porque tinha colite. O povo vê aquele cocô com sangue, aquele cocô amarelo com muco, é giardíase, mas o povo tem olho de microscópio, de certo, né? Veio a giardia ali nadando no cocô ali a olho nu, e já trata para giardíase durante meses. Meses de giardicide, meses de metronidazol, meses de fenzol e de outros vermífugos e não resolve. Não resolve por quê? Porque não é giardíase. É muito simples pensar dessa forma, né? Sempre diferencie em vômito de regurgitação, tem pacientes que podem ter os dois, então às vezes fica difícil de diferenciar mesmo. Sempre diferencie as diarreias, comece por aí, é o seu norte no seu atendimento clínico. Pergunta para o tutor, não economize na anamnese, pergunte para o colega que pode te auxiliar em alguma coisa, investiga, não deixa um cachorro com colite durante 2 anos, está tudo bem, não está tudo bem, né? E saiba o que eu vou tratar e como que eu vou tratar. Então, a gente já tem muitas evidências de tratamento para diversas doenças, mas eu tenho que saber o que eu tenho que tratar e como, não é uma receita de bolo, cada paciente vai responder de uma forma. Uns respondem bem a uma dose, outros a outra, ou frequência muda, enfim, tá? Então, não fiquem engessados naquele tratamento padrão ali, e que não resolve, e vai tentando, não. Se não tá funcionando, troca. Estuda, investiga, certo? Esse eu queria deixar de recado para vocês. Espero que eu não tenha passado muito do tempo, porque eu converso muito. Mas eu estou à disposição para qualquer dúvida e meu contato está aí. Se quiser entrar em contato comigo pelo WhatsApp, e-mail, Instagram, estou à disposição. Um abraço, muito obrigada. Foi ótimo, doutora, eu amei. Acho que todo mundo gostou bastante. Que bom, eu converso muito. Foi muito bom, muito dinâmico. Pessoal, a palavra-chave está no chat e o formulário também. Lembrando que vocês precisam acessar para poder computar a presença e receber o certificado. Oi, Tiago. Deixa eu ver aqui. Tiago. Oi, boa noite, prazer. Oi, Tiago, agora que eu vi que é você. Uma dúvida, no caso dessa colite do braquicefálico, qual que é a colaboração do corticoide, da prednisolona, no caso? Ah, tá, por que a gente usa, né? Em qualquer doença crônica gastrointestinal, seja uma DII, seja uma colite granulomatosa, por exemplo, por que a gente usa muito corticóide ou outros imunossupressores, né? Ciclosporina, azatioprina, enfim. A gente tem que pensar que na mucosa do estômago, do duodeno, do cólon que está muito inflamado,
existe um quadro inflamatório naquela mucosa, né? Tá cheio de células inflamatórias ali. E aí, eu tenho que... É como eu costumo dizer para o tutor, que é como usar o corticóide ou o imunossupressor, fazer essa imunomodulação, é como se eu fosse resetar aquele quadro inflamatório da mucosa. Vou dar uma zerada ali para poder reorganizar aquele processo. É quando acontece uma bagunça de célula inflamatória ali, eosinófilo, neutrófilo, linfócito, plasmócito, tá uma zona. Então, eu entro com o imunossupressor, diminuo a imunidade daquela região, daquele local, né, como um processo anti-inflamatório, e aí eu vou dar esse reset, vou organizar essa mucosa, e aí eu vou diminuir a inflamação. Então, por isso que o animal responde muito bem ao corticoide. No caso da colite ulcerativa, ele pode não responder tão bem ao corticoide, mas é sempre uma tentativa. E existe uma regra na gastro. Geralmente, o animal que não responde bem ao corticoide, prednisolona, por exemplo, ele tende a não responder tão bem a outros imunossupressores. Então, isso eu falei que é uma regra, mas eu falei errado. É quase uma regra, né? Mas a gente sempre tenta o corticoide primeiro, porque ele tem ação mais potente, mais rápida, até que outro imunossupressor faça efeito. Respondi sua pergunta, Thiago? Respondeu sim. Só uma dúvida. Aí a dose da prednisolona, no caso, você usa ali de 1 a 2 miligramas por quilo? Isso, dose imunossupressora. A depender da gravidade, tem paciente que eu já entrei com 2 miligramas quilo de uma vez, no primeiro tratamento, né? Mas geralmente eu começo com 1 miligrama quilo. E aí eu vou aumentando ou diminuindo de acordo com a necessidade. Eu sempre tento tirar o corticoide, porque a gente sabe que ele tem efeitos colaterais importantes, né? Mas tem paciente que não consegue ficar sem, então a gente vai acompanhando. Certinho, obrigado. Por nada. Cris, a gente tem mais perguntas no chat. Peraí, doutora, você faz testes de urease em toda a endoscopia? Não vi quem que perguntou, não sei o nome, mas não faço. Deixa eu ver se eu acho o nome. Aqui, achei. A Jaque. A Jaque perguntou, né? Não faço porque o H. pylori, que é o teste da urease, pode ver se tem H. pylori, né? Helicobacter pylori, ou qualquer Helicobacter, né? Helicobacter sp. Por que eu não faço? Primeiro porque urease positivo ou não quer dizer que o animal tem ou não H. pylori. E principalmente porque nos cães e gatos, não vou falar mais cão, mas nos animais, nos cães e gatos, não tem evidências, não tem trabalho que mostre evidência de que a Helicobacter é patogênica igual é no humano. No humano eu tenho gastrite por Helicobacter, isso é clássico, claro, né? Clássico, tem que usar antibiótico. Mas no animal, se eu vejo H. pylori na biópsia ou se dá urease positivo, não quer dizer que esse animal tem a gastrite por conta da Helicobacter. Então, eu acho que é um exame que mais confunde o tutor ou o clínico que vai tratar esse paciente do que benefício de diagnóstico. Então, eu não faço. Mas tá tudo bem quem faz. Não é errado fazer. Só tem que tomar um pouco de cuidado na hora de você interpretar. Então, se você recebe um paciente seu com urease positivo, você jamais vai entrar com antibiótico nesse paciente. Então, o que a gente faz? Quando que eu vou tratar Helicobacter? Se na biópsia vier lá escrito que tem Helicobacter acentuado. Se tiver muito, tá assim, pipocando de Helicobacter, aí eu considero tratar. E mesmo assim, eu falo para o tutor, não tem evidência, mas pode ser que seja o caso desse paciente. Então, eu mesma já tratei Helicobacter uma vez. Tá? Então, é só por isso. Tudo certo, Jaque? Respondi? Tem mais alguma? Aqui, tô vendo aqui. Carol, né, Renata? Tem que seguir na ordem aqui, né, Carol? Isso. Então tá. Deixa eu ver aqui. Carol, em caso de úlcera secundária a esofagite, geralmente ocorre quando o diagnóstico é tardio. No caso, a úlcera está falando de esôfago, ou úlcera gástrica. Porque se o animal tem esofagite, ele pode ter úlcera no esôfago, né? Mas não é muito comum. Mas sim, geralmente úlcera, ela geralmente acontece por diagnóstico tardio. Ou porque aquilo que causou a úlcera é algo potente. Então, igual o caso daquela paciente que eu mostrei para vocês, a pugzinha de 6 meses. Não foi um diagnóstico tão tardio assim, mas é claro que a tutora usou anti-inflamatório. Se não me engano, eu acho que foi o Voltaren, né, que é o diclofenaco. Foi Voltaren que ela deu para cachorrinho. Eu acho que foi.
Só preciso, não lembro direitinho qual foi o anti-inflamatório, mas ela usou. Então, pode ser isso. A gente não consegue afirmar que é, mas é bem provável que seja, né? Então, a úlcera nem sempre é tardia, mas na maioria das vezes vai ser. Então, aí, às vezes, a gente perde o time do tratamento. Brenda. Isis. Ah, Brenda! Maravilhosa. Isis, comenta sobre o teste de H. pylori que fazia antes da endoscopia. Ah, já falei, né, do teste da urease, né? Então, eu não faço. Tem para fazer, tá tudo bem fazer, mas é isso. Letícia, Lelê, beijo. Brenda, de novo, a pergunta era essa também. Ah, tá, pronto. Já que respondeu, Carol, beleza. Tem mais alguma dúvida, pessoal? Rayão, beijo. Então é isso, Isa. A gente agradece pela sua presença no GEPA. Acho que todo mundo amou. Eu, particularmente, adorei. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada, GEPA, pelo convite. Estou à disposição. Lembrando, gente, de responder o formulário, tá?